Fala pessoal, começando mais um Conexões PE aqui com vocês. Agradecendo aí você está compartilhando, você que está se inscrevendo no nosso canal. Muito, muito obrigado. Os programas estão dando uma audiência, uma repercussão muito legal. E eu queria agradecer especialmente a você que está aí dando essa força, nos ajudando a colocar nosso Conexões PE sempre lá em cima. E deixa eu pedir ao nosso parceiro aqui, Eduardo, para apresentar nosso convidado, Eduardo. Olá, pessoal. Hoje temos a honra de ter aqui no Conexões PE Dr. Urbano Vitalino Neto, com o tema Gestão e Advocacia. Dr. Urbano é formado pela Universidade Católica de Pernambuco, integra a presidência do Conselho Administrativo da Rede Muda Mundo, perdão, e é conselheiro do Pacto contra a Fome. É diretor do YPO, Organização de Presidentes Jovens, Liderança Global de Executivos Extraordinários, e é presidente do Conselho de Urbano Vitalino Advogados. Doutor Urbano, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexões PE, essa tradição familiar, o escritório que é desde 1937, Isso. talvez um dos mais antigos do país, uma grande referência na nossa região e no nosso país. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Beto, Eduardo, pessoas que eu conheço e admiro, né? Então vamos ter esse bate-papo aí. Doutor Urbano, eu queria. Primeira indagação minha é como é que o senhor percebeu que deixou de ser um advogado, aquele advogado técnico, né, que fica no dia a dia, para assumir o escritório como gestor? Como foi essa mudança na sua vida? Eu nasci num ambiente onde o direito sempre foi cultuado, né? Meu avô era advogado, um advogado conhecido, meu pai era o que se chama, né, ou se chamava de medalhão, quer dizer, que era uma referência, né, onde as pessoas iam ao escritório dele buscar soluções jurídicas das mais diversas possíveis, em várias áreas diferentes, né? E, e aí eu nasci nesse ambiente, né? Ele enfronhado aí em OAB, né? Então sempre filiado a entidades de ordem jurídica, e desde cedo eu entendi que esse seria o meu caminho. E eu comecei a estagiar muito cedo no escritório, e estudando direito percebi que eu não teria, digamos, a mesma vertente técnica de meu pai. E eu também não queria, não era a minha ideia, simplesmente querer competir com ele. Isso acontece muito aí, essas disputas de gerações. Eu sempre tive um respeito e uma admiração muito grande pelo meu pai, e eu entendi que ele era um nome, não é, muito forte, só que era um pequeno escritório de advocacia, e eu entendi que a gente precisava, talvez, ajudá-lo na gestão, né, em organizar um pouco as coisas, dentro do escritório. E eu mergulhei nisso. Então eu comecei a estudar um pouco mais de gestão do que de Do direito, direito. né. Então isso foi bom, foi importante. Eu lembro muito de uma conversa que eu tive com ele, né, dizendo exatamente que eu achava que a gente precisava investir em algumas coisas. Sempre a gente questionava muito um ao outro, né, ele dizia: "Mas por quê?". E aí eu disse a ele, eu disse: "Pai, porque, eu não vou ser um advogado como o senhor, no sentido de ser um medalhão, coisa e tal. Então, hoje as pessoas vêm buscar o Urbano Vitalino Filho, o senhor. A gente precisa que elas venham buscar o Urbano Vitalino Advogados. E a gente precisa, então, fazer um trabalho de estruturação, de marca, porque senão no dia que o senhor deixar a advocacia ou desaparecer, o escritório vai fechar". Ele olhou assim para mim e disse: "Não, tá bom, vamos, então o que é preciso fazer?". E aí foi o início o pontapé inicial, eu diria, de um processo de transformação, né, que ele participou juntamente Isso foi mais ou comigo menos dentro do escritório. que ano, que década? Mais ou menos, nos 90? Eu entrei na faculdade de Direito em 92, me formei em 97, né, então, eu estava aí nessa época, eu era estagiário ainda, quando tivemos essa conversa. Ah, Faz Eduardo, um por favor. tempo. Nesse processo, hoje, liderando, são mais de 1.000, né, advogados, diversos parceiros, né? Qual é o maior desafio na gestão?
assim, que você enfrenta no dia a dia com relação a esse assunto que você colocou de gestão e advocacia? Hoje o escritório são quase 2.200 pessoas, né, mais de 1.100 advogados, Isso. a Análise da Advocacia, que é a principal revista que faz um levantamento de dados de escritório de advocacia no Brasil, colocou a gente como o maior escritório, né, em número de advogados, no Brasil. Então, assim, sem sombra de dúvidas, o desafio hoje é a gestão mesmo, né? Como você administrar uma empresa, né, desse tamanho, né, dessa dimensão. Porque uma coisa é você tentar ajudar ali uma administração de um escritório, quando você tem uma ideia, quando eu comecei a estagiar com meu pai, o escritório tinha 10 pessoas. Quando ele faleceu, o escritório tinha menos de 20 pessoas. Ele faleceu em 2004, muito novo, né? Você conhecia Lembro, bem sim. ele, 63 anos, então foi uma perda repentina. E o escritório, como já tinha feito uma estruturação no seu modelo de negócio, de gestão, para profissionalizar a banca, a gente conseguiu dar sequência, continuidade a isso e, efetivamente, o escritório colheu os frutos, digamos assim, desses investimentos. Só que você chega um momento que não tem mais capacidade nem condição de gerir. Uma coisa é você gerir uma empresa que tem 100 pessoas, que você conhece cada um, conhece pelo Isso. nome, né, sai para almoçar, então troca ideia ali no dia a dia. Outra coisa é uma empresa que está espalhada hoje, né? São 14 capitais no Brasil que o escritório tem sedes próprias, unidades próprias. Então, a gestão se tornou impossível de ser gerida por mim, né? E aí também foram passos que foram sendo dados no sentido de trazer pessoas qualificadas, né? Hoje o escritório tem um CEO, Uhum. né? Ele Então a fica, gente ele fica aproveitando já essa pergunta do Eduardo, essas áreas, você tem área de financeiro, jurídico, para cada escritório, ou fica numa base e todo mundo se Não, a gente tem concentra? um centro de serviços compartilhados, né, então a Certo. gente concentra, normalmente em São Paulo ou aqui no Ah, Recife, onde tem as 2 unidades mais fortes realmente do escritório. Toda a parte de tecnologia e inovação, a gente tem um escritório muito conhecido por inovação. A parte de pessoas, não é? É uma área que a gente precisa ter muita gente, para vocês terem uma ideia. Nesse momento, a gente está num processo de contratação de mais de 100 profissionais, entre advogados, paralegais, estagiários, seletistas. Então, assim, é um volume muito grande. A gente tem uma área de operações, uma área financeira forte. Então, o escritório é dividido por essas áreas de gestão. E temos gerências em cada uma delas, e hoje tem um CEO à frente que coordena isso. Então, esse peso que recaía muito sobre mim, eu já não tenho mais. Meu e quem é papel o hoje é senhor? outro. O Fernando Castelão. Fernando Castelão. Fernando Castelão, que foi da Price Waterhouse muitos anos, foi da Coca-Cola, né? Foi a Bateria Moura, então ele tem um Know-how histórico. muito forte. Ele não é da área jurídica, né? Não é advogado, mas tem um conhecimento profundo, porque Facilitou, por não ser da área jurídica. bastante, bastante. Ele mergulhou, conhece hoje profundamente o escritório, eu diria que conhece mais do que eu, com certeza, porque ele mergulhou e aí ele faz essas conexões com muito mais facilidade. E a grande dificuldade de uma história de advocacia é você pegar um advogado e fazer ele conversar com as áreas meio. Então isso é muito difícil, né? Você pegar o financeiro faz uma atuação e o jurídico faz outra. Só que eles precisam conversar, eles precisam estar integrados para você poder funcionar uma estrutura maior. E esse é o grande desafio, eu acho, né? Claro. Quantos clientes são hoje, aproximadamente? Cerca de 1.000 clientes. O nosso foco ele é basicamente empresarial, então nossa advocacia é só para empresas. Uhum. E hoje a gente tem uma atuação, o escritório é dividido em 2 áreas de negócios. Nós temos uma área de contencioso, que atua com grandes clientes no Brasil, então quase todos os bancos, Bradesco, Itaú, C6, Santander, Nubank, todos os grandes bancos, né, são clientes nossos, seguradoras, Sul América, Amil, Azul, linhas aéreas, Carrefour, você tem uma gama de grandes clientes, onde nós temos uma atuação no Brasil todo. Então,
Hoje, o grande peso da nossa advocacia no contencioso é no Sudeste, então, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, mas continua tendo uma atuação muito forte no Norte e Nordeste. Então, a gente é bem espalhado e tem as áreas especializadas, né? Então, você tem áreas como área tributária, área societária, ambiental, penal, trabalhista estratégico. Você pega cada uma dessas áreas e são pequenas boutiques. Então, você tem uma área de contencioso de volume e tem o que seria um escritório de advocacia tradicional, com várias áreas, onde cada área dessa tem independência né, e o relacionamento que a gente tem com cada uma delas é individual, entender o resultado que cada área dá, cada sócio dá. Então, eles montam o tamanho das suas equipes, mas também a gente cobra ali o resultado daquela área. Então, a conversa é bem individualizada, como se fossem pequenos escritórios. Uhum. Só completando, eu conheci seu pai, uma pessoa diferenciada, extraordinária. E como é que você administra o seu tempo, né? E concilia tudo isso, né? A estratégia do mega escritório que vocês têm, você, no caso, como administra esse tempo. Os filhos, né? São 5, Sim. que assim, para hoje em dia é uma coisa rara. 5 filhos com a mesma mulher. Luciana, um abraço. Uhum. E para dona Ruth também, que eu não posso esquecer dela. Figura extraordinária, senhora sua mãe. Como é que você concilia esse tempo familiar e, ao mesmo tempo, toda essa organização profissional? Eu acho que são fases, né? Eu saí de uma fase onde era hands-on ali, mão na massa, fazia audiência, né? Estava no fórum, né? E ajudava na gestão. Quando o escritório vai crescendo, eu vou dedicando mais tempo à gestão e menos a essa área. Depois, você vai trazendo para dentro, né, pessoas para lhe ajudar nesse processo. Então, eu diria que hoje eu não faço mais nada na gestão do escritório. Eu evito atrapalhar, digamos, né? Então, a gente tem reuniões, não é, onde a gente toma as decisões principais e tem ali uma equipe que vai fazer a execução. Então, o meu papel hoje é muito mais estratégico, não é, de sentar e definir os pontos para onde é que o escritório vai caminhar. Nós vamos naquela direção, e aí todo mundo, então, a gente apruma os rumos do navio para que ele siga naquela direção e todo mundo ali rema no mesmo sentido. Então, acho que hoje o meu papel é muito esse. Eu estou também muito próximo do mercado, dos clientes. Interessante que meu pai, que era seu amigo, você conheceu tão bem, jogavam ali um biriba juntos, né? Era Em cadastro, Gravatar, era em cadastro, Gravatar. era gravado. Ele tinha uma atuação muito, muito técnica, então ele tinha uma aproximação muito grande com o judiciário, com o meio intelectual, digamos, da academia jurídica. Eu sempre tive um viés, mas eu sempre gostei mais de estar próximo do empresariado, não é? Então, eu hoje tenho um papel de estar próximo sempre do empresariado, ouvindo ali as tendências, o que é que para onde o mercado está seguindo. Então, eu faço muito esse papel. Então, eu consigo hoje ter mais tempo para isso. E óbvio, todo o tempo, né, final de semana eu estou sempre com minha família, sempre, sempre, sempre. Você sabe que a gente é protestante, né, então tem uma ligação muito forte com a igreja, então, onde eu tiver, em qualquer lugar do mundo, domingo eu separo, a gente vai para a igreja, coisa e tal, então eu estou aqui, meus filhos vão conosco, então isso é um ambiente. Então agora tivemos um feriado né, um feriado de Semana Santa, a família toda junta, fomos a Gravatar. Então, a ideia, eu sempre procuro viajar muito com meus filhos quando posso, né? Então, eu tento conciliar, Eduardo, esse tempo de trabalho e tempo de família, né, de forma mais equilibrada possível. Mas hoje os meninos estão criados. A mais nova tem 12 anos, anos. os Mais outros velho todos já estão na universidade, a mais velha já está com 24 anos, então Nessa tem caminhado. já estão questão criados. do escritório, doutor Urbano, com muitos profissionais, claro que tem que ter uma cultura forte. Como é o alinhamento? Como é que se constrói esse alinhamento entre tantos advogados
com perfis completamente diferentes, né? Você vai ter que contratar, muitas vezes, uma pessoa que tem um estilo, mas outro tem um outro. Como é que é o alinhamento para que o escritório consiga, nessa linha que o senhor falou, todo mundo caminhando junto? Cultura para mim é a coisa mais importante em qualquer empresa, né? É o que dá, eu diria, longevidade a uma empresa e a sua cultura, né? São os valores nos quais ela acredita. Então, a cultura do nosso escritório é uma cultura que vem do meu avô, que vem do meu pai, embora escritórios pequenos, mas eles eram muito fortes e firmes no caminho que eles queriam seguir, não é? E que eles gostariam que a empresa que eles atuavam seguisse o negócio deles. Eu estou trazendo aqui, a gente tem uma família de raízes evangélicas, então isso para nós é muito importante. O que isso significa? Significa que o princípio da nossa vida é a glória de Deus. Então, isso vai sempre apontar para isso. Tudo que eu faço na minha vida, eu tenho que fazer bem feito, da melhor forma possível, porque isso agrada a Deus. Então, é isso que eu aprendi. O meu pai que aprendeu com o pai dele, não é? E que eu tenho ensinado aos meus filhos, né? Então, isso significa que a gente não vai entrar em questões que possam ter qualquer questionamento ético envolvido, não é? Dinheiro não vai ser nunca uma prioridade, não é? Então, assim, entre fazer a coisa certa e perder dinheiro, a gente prefere perder dinheiro e fazer a coisa certa, né? Então, não há dúvida. Então, o caminho que quem chega junto para estar conosco, os sócios, coisa e tal, conhecem esse perfil, conhecem esse viés e abraçam isso. Então, são pessoas éticas, decentes, sérias, trabalhadoras. Então, eu acho que a cultura do escritório hoje é uma cultura que tem um toque familiar ainda. As pessoas, embora grande, as pessoas me conhecem, eu circulo, não é? Converso com todo mundo. O pessoal de RH faz reuniões lá na minha sala com determinados grupos de equipes para poder estar mais próximo, conhecer, tirar dúvida, conhecer a história do escritório. Eu acho que esse trabalho é que faz a cultura permanecer. Inclusive, nós tivemos um período de pandemia que obrigou todo mundo a ir para casa, não é? Nós nos demos muito bem nesse período, porque como nós somos um escritório que investimos muito em gestão e tecnologia, nós já tínhamos quase 30% da equipe trabalhando em home office, né? Então só foi uma virada de chave, tudo nosso é via sistema. E quando isso voltou, o home office estava funcionando perfeitamente, mas a gente faz questão de que todos os profissionais voltem para dentro de casa, não todos os dias, mas um dia, 2 dias por semana eles estão juntos, exatamente porque é o momento onde eles se conhecem, eles tomam café, saem para almoçar juntos. Às vezes é o dia menos produtivo do que se eles estivessem em home office, mas é o dia onde a cultura é transmitida. O A DNA cultura, o do DNA, bando vitalino está sempre exatamente, presente. está sempre presente. A gente tem esse cuidado muito grande com a cultura, sem sombra de dúvidas. Eduardo. Tem uma frase emblemática de um consultor americano que já faleceu, Peter Drucker, que dizia, né, aquilo que a gente não consegue medir, não consegue gerenciar. Quais são os principais indicadores, né, de produtividade? É o quê? Êxito das causas, faturamento, satisfação do cliente. Como é que são esses indicadores para que você possa medir o desempenho, né, no teu escritório? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu ouço essa frase de Drucker há muitos anos, né, e aprendi a aplicá-la dentro do escritório. Mas como eu estava dizendo, né, nós temos uma equipe grande, multidisciplinar e que tem papéis diferentes. Todos os profissionais do nosso escritório, sem exceção, têm metas, individuais que precisam ser cumpridas. E eu acho que certamente esse é o grande diferencial do escritório. Isso não é comum no escritório de advocacia. E é por isso que a gente consegue ter esse processo de crescimento, né, de acompanhamento, de identificar quem está entregando, quem não está, de fazer comparação, né, porque métrica As significa métricas para isso. financeiras, assim, As métricas de números, né? lhe dão dados para você comparar, né? Por que Isso. que um profissional consegue ter um resultado X e o outro Y?
não é? Então você vai trabalhar em cima daquilo, então é um ajuste mais fino. Mas as métricas são muito variadas, não é? Até porque são áreas diferentes, né? Tem equipes inteiras que não trabalham, por exemplo, diretamente com o cliente. Então, satisfação do cliente no final das contas não é o que vai apontar ali, são resultados operacionais. Então, tem advogados que só fazem audiências. Eu tenho advogados que só fazem audiências. Então, são especializados nisso. Então, todas as métricas serão vinculadas a como ele está fazendo acordo nas audiências, o resultado das audiências. Tem alguns que só fazem redação de peças. Então, vai ter a ver com isso, qualidade das peças, resultado da demanda, não é? Tem alguns que estão vinculados aos resultados financeiros da sua área, não é? Então, assim, nós temos uma centena de métricas diferentes e cada equipe, cada tipo de profissional vão estar vinculados a metas diferentes. Então, acho que esse tem sido, sem dúvida, um dos diferenciais que o escritório tem apresentado aí Doutor Bruno, no queria falar mercado. nessa questão da inovação. O senhor falou né, que durante a pandemia, 30% do escritório já estava. Eu queria entender quais foram as ferramentas, os sistemas e como é que se pensou. O senhor falou da questão que conversou com seu pai, a gente precisa passar uma mudança de fase aqui para o escritório, mas na questão da inovação, quando é que o senhor pensou nisso? E colocando o escritório em termos nacionais, é um dos escritórios mais avançados em termos disso. O escritório é considerado hoje talvez o escritório mais inovador do Brasil, não é? Isso não foi dito por nós, foi dito pela IBM, não é? Que colocou o escritório nesse patamar. Inclusive, a primeira inteligência artificial na área jurídica na América Latina foi do nosso escritório, na época, com o lançamento da Watson da IBM, não é? Eh, teve um impacto tão grande no nosso escritório e no mercado que a IBM nos convidou e nós fizemos o encerramento do evento, tanto no Brasil, do maior evento da IBM no Brasil, que chama Think, como o evento em Las Vegas. Nós fomos o case que representou o Brasil em Las Vegas, isso no ano de 2018, porque nós adquirimos em 2017, ninguém nem sabia o que era inteligência artificial, nem se falava nisso ainda. E nós já tínhamos aplicada para fazer parte da nossa atuação. Mas eu creio que tecnologia é interessante, inclusive, porque tem uma historiazinha que eu gosto de falar, o pessoal adora, que diz respeito exatamente a uma disputa que eu tive com meu pai, porque ele adquiriu na época, você lembra os importados, que o pessoal que viajava para os Estados Unidos para trazer Sim. produtos importados para vender, era meio que um escambo aqui, faziam. E tinha um grande amigo dele que era cliente do escritório e que tinha uma empresa só disso. Ele comprou um tal de um fax. Os jovens não sabem nem o que é isso. Vocês sabem, mas os jovens não sabem o que é. Mas ele comprou um. Beto, a gente tá no tempo do Telex. Antes Eu usei ainda. eu usei muito na época de jornal, mas tudo bem. Mas aí foi interessante, porque ele comprou um fax e eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. E eu disse, o que é? E ele também não sabia. Ele disse, não, me disseram que é um telefone que você passa um documento e o E sai documento lá no sai no Japão. outro lado, no Japão. E aquilo ali, eu disse, tá, tá certo, vamos colocar para funcionar. Instalamos e fomos atrás. Não tinha ninguém conhecido nosso, Conhecido que tinha. empresa que tivesse um fax para a gente testar. Não tinha. E era um equipamento muito caro. Muito caro. Era em dólar naquela época. E eu fiquei chateado, né? Eu já, na gestão do escritório, vendo os números do escritório, a gente gastou essa fortuna aqui para um negócio que a gente não vai usar. E ele sentiu aquilo ali, né? Ele ficou meio travado, não disse nada. E, de fato, na minha percepção, foi um dinheiro jogado fora, né? Mas algumas semanas depois, eu tô na minha sala, eu ficava numa sala embaixo, ele ficava no primeiro andar, ele desce na minha sala, chama assim, vem cá. Eu disse, pô, não, me levantei, fui, o que é? Ele disse, tá chegando um fax. Aí foi lá, chegando, ele foi mostrar o fax chegando. Mas não é só a questão que o fax estava chegando. Era um assunto de um industrial de São Paulo que tinha mandado para ele um prazo no último dia. Não tinha tempo, ele precisava de uma procuração.
né, para juntar. Não dava tempo de você mandar um avião vir com alguém para trazer, não dava, porque o prazo, naquele tempo, 18 horas você tinha que até 17h59 você tinha que protocolar, senão você perdia o prazo. Hoje em dia os prazos vão até meia-noite, você consegue fazer digitalmente, vai até meia-noite. Naquela época não existia isso. E chegou o fax com a procuração ali. Ele tirou uma cópia, juntou, resolveu o problema. Ele cobrou, sei lá, 50 faxes, né, na ação. E ele todo orgulhoso, né, mostrando, me dando uma lição, né. E de fato foi uma lição, né. Eu comecei a compreender muito aí essa questão da importância da tecnologia, e de que às vezes a tecnologia você não compreende ela muito bem. São tecnologias muito novas, mas vale a pena o investimento nelas. Porque quem está preparado para uma tecnologia, veja, nós tínhamos dentro do escritório um sistema que foi montado, para atender a determinado modelo de gestão que nós criamos. Uma tecnologia nova precisou ser criada para nos atender. Hoje é o coração do escritório. O coração do escritório não é inteligência artificial, como algumas pessoas podem imaginar. É o nosso sistema próprio, montado para um modelo que foi criado junto com Fundação Dom Cabral, junto com algumas consultorias, para criar um modelo muito próprio que o nosso escritório tem e que consegue apresentar melhores resultados do que a concorrência por conta disso, né. Então, na pandemia, a gente tinha um sistema onde todos os profissionais do escritório trabalhavam via sistema. Eu vi meus concorrentes arrancando os cabelos, diminuindo, sem material, né, para poder colocar a turma para trabalhar em casa, tendo que ir atrás correndo de laptop. Você lembra que foi um problema, que faltou chip no mundo, né? Puxa, Nessa época, a gente tinha tudo. Todo estagiário que entra no escritório há 15 anos recebe um laptop, né, para trabalhar, coisa e tal. Então, assim, a gente já tinha esse cuidado com as contingências e a gente virou a chave em 24 horas, todo mundo foi para casa, não teve uma perda, não teve, pelo contrário, a gente teve um aumento forte de produtividade, porque o pessoal estava em casa, né, com tempo livre, querendo fazer alguma coisa, querendo trabalhar, sem hora para trabalhar. Então a gente teve mais de 20% de aumento de produtividade, nesse período. E com a redução de custo, porque você fechou os escritórios, né. Então, nós estávamos preparados, porque investimos em tecnologia antes, não imaginava que pandemia ia acontecer. Isso. Mas a pandemia aconteceu, eu perguntei, todos os escritórios, em média, com quem eu conversei, diminuíram em 2020 em cerca de 20% do tamanho de faturamento. A gente cresceu 40%. Porque nós estávamos preparados, né. Então acho que tecnologia é isso, a gente precisa estar, sempre à frente, mesmo quando a gente não entende exatamente aquilo. Então hoje o que se fala em inteligência artificial, a gente está desde 2017, né, atuando com inteligência artificial. Hoje eu tenho uma equipe de quase 40 pessoas dentro do escritório que atuam só na área de tecnologia, que não tem nada a ver com advogado, com estagiário, é só na área de tecnologia. Pois é, você enalteceu aí a inteligência artificial como de forma, né, um instrumento de trabalho fantástico, mas ela ameaça de alguma forma os escritórios de advocacia, falando de uma forma mais abrangente. Como é que você está vendo esse modismo que chegou para ficar, né? A inteligência artificial. Sem dúvida, hoje é o tema mais falado, inclusive no meio jurídico, é a inteligência artificial. Não tenho dúvida que a inteligência artificial disruptará o setor, o mercado, o segmento, né. O que nós estamos, trabalhando é para ser um dos atores que vão se manter no mercado. Essa é a verdade. Então a gente continua fazendo, investindo forte exatamente para, continuar apresentando esse diferencial. Eh, no início, quando a gente fez a implementação, a pergunta que se fazia era: "Vai demitir pessoas? Isso vai diminuir o número de gente?". E assim, ninguém pode Em negar que todos a os inteligência segmentos. artificial ela vai tirar aqueles trabalhos que são repetitivos. Isso ninguém tem dúvida em relação a isso.
Só que no nosso caso, como nós fomos pioneiros, a inteligência artificial ela trouxe um aumento na qualidade da prestação de serviço. Hoje, nós somos comparados com grandes escritórios do Brasil que estão nas grandes empresas, né? E as grandes empresas que trabalham com 10, 15, 20 escritórios de advocacia, eles fazem comparativos, né? Eles pegam dados para fazer comparação entre os escritórios. Praticamente todas as empresas, nós ganhamos anualmente o prêmio de melhor escritório de advocacia, comparado com os escritórios do Brasil. Por quê? Por conta da tecnologia embarcada. Então, a gente tem um grau de erro muito menor. Pra você ter uma ideia, nós contratamos a inteligência artificial na época da IBM para fazer cadastramento. Nós tínhamos quase 100 pessoas dentro do escritório só fazendo cadastramento. Um volume grande de demandas que chegavam, você tinha que ter uma equipe para pegar aqueles dados, aquelas informações e jogar dentro do sistema para que os advogados pudessem começar a trabalhar. Eles trabalham via sistema. Quando a gente implementou a inteligência artificial, ela tinha um índice de acerto de 35, aumentou para 45, 80. Em 6 meses, a gente estava com 95% de acerto. O cadastramento humano, segundo dado da própria IBM, é em torno de 74% de acerto. Porque o humano, ele come uma letra, tira um número, engole uma data, ele sai fazendo copia e cola e sempre sobra ali alguma coisa, né? Então, você tem um índice de acerto maior hoje. Hoje, o índice de acerto no cadastramento é de 99% dentro do nosso escritório, 100% com inteligência artificial, né? Aí você diz assim, ainda tem um errinho ali de 1%. Não é erro. A inteligência artificial ela não encontra alguma informação que é obrigatória de cadastro e ela informa o advogado que a treina e diz, esse dado não foi encontrado. Então, o 1% ali que ela apresenta não é erro. É a Falta do Falta do conhecimento dela. ou falta do conhecimento ou a falta da informação. Pra passar pra E isso nos ajuda, inclusive, porque quando às vezes a gente encontra algumas nulidades ali, inclusive, para ajudar nossos clientes. E favorece para vocês. Vamos lá, vamos ajeitar, vamos arrumar isso aqui. Exatamente. Então, assim, no nosso caso, o que foi que aconteceu com a inteligência artificial? Nós saímos em um ano de 100 pessoas, aumentou o número de processos e a gente diminuiu para cerca de 20, 30 pessoas. Então, teve uma redução. Só que quantas dessas pessoas saíram? Nenhuma. Porque como o escritório crescia muito rapidamente, a gente sempre usava. Você tem uma ideia, hoje nós estamos com mais de 100 vagas em aberto dentro do escritório. O pessoal da RH rodando aí atrás de profissionais de todas as áreas. No Brasil todo, evidentemente. Mas é muita gente. Então, cada avanço tecnológico que a gente consegue, que reduz, por exemplo, teoricamente, a necessidade de determinados profissionais, a gente pega esses profissionais e joga ele para essas outras áreas onde a gente está precisando. Então, até hoje, a gente nunca tirou ninguém do escritório por conta de tecnologia. Porque a tecnologia trouxe um aumento do tamanho do escritório. Doutor Urbano, o Brasil é conhecido por ter um dos maiores volumes de processos no mundo. Na sua visão, isso aí por que a gente litigamos tanto? É jurídica a questão? É legislação? É insegurança mesmo? Na parte jurídica? É questão do legislativo? Qual é o grande problema? Esse é um tema complexo assim de falar, porque, na minha visão, nós temos um país que estimula pela sua legislação, né, tudo, a desonestidade. Então, eu advogo para grandes empresas, né, e óbvio que você tem problemas, né, eu advogo para companhias aéreas e óbvio que você vai ter problemas nas companhias aéreas que justificam, né, ali você entrar com a demanda pedindo algum tipo de ressarcimento. Mas não vai entrar na cabeça de ninguém o Brasil ser detentor de 98% das demandas contra aéreas no mundo. 98. 98% das demandas contra empresas aéreas estão no Brasil. Veja, tem alguma coisa errada. Com certeza. Tem alguma coisa errada, não é? Então, hoje você desce de um avião que atrasou, né, 1 hora
por qualquer motivo. Pode ter sido por uma ventania, por segurança, por problema no aeroporto, por qualquer motivo. Você vai receber, às vezes, um link aqui, o seu WhatsApp ou seu Instagram aparecendo informações. Se o seu voo atrasou, né? Tem empresas que compram demandas. Né? Você não precisa fazer nada, a empresa chega lá e compra uma demanda, paga R$ 400 e entra com a ação para ganhar 4 mil, 5 mil reais. Né? Pega uma procuração sua, você nem sabe, inventa, né? Coloca ali, bota testemunha, né? Falsa, né? Criam. Né? Então, assim, eu advogo para o Carrefour. A quantidade de montagem de gente que coloca, né? Alguma coisa aqui no bolso, coisa e tal, né? Fica, aí as câmeras pegam aquilo, quando ele vai, né? A segurança chega junto, diz, ó, você tá ali, quando ele disse, não, eu paguei. Aí pega, ele tinha vindo mais cedo, tinha pago alguma coisa e tal, e fez aquilo ali montando para poder gerar uma indenização, coisa e tal. Então, assim, o brasileiro é criativo para o bem e para o mal, não é? Então, assim, eu acho que o Brasil ele é um país que não é sério nesse aspecto. Né? Então, Charles de Gaulle, né, diziam que tinha uma Charles de Gaulle, diziam que o Brasil não é um país sério. Depois disseram que não foi Charles de Gaulle, foi um embaixador brasileiro que morava em Paris, coisa e tal. Mas, infelizmente, eu tenho essa percepção de que nós não fomos uma nação educada para a seriedade. Não é? Então, eu aprendi desde cedo, né, por conta desse contato, digamos, com a religião, que o mandamento que diz assim, não furtarás, não é só quando você tira alguma coisa de alguém. Quando você deixa de dar a alguém aquilo que lhe pertence, isso você está furtando. Quando você ganha alguma coisa que não é fruto do trabalho, isso é roubo também. Não é? Só existe nas escrituras uma possibilidade de você ganhar dinheiro sem trabalho, que é na herança. Fora isso, qualquer outro dinheiro que você ganhe sem trabalho, você está furtando. Alguém está trabalhando por você, se você tem capacidade de trabalho. Então, isso é natural nas crianças, é natural nos idosos que não têm capacidade de trabalho. Então, a família precisa socorrer, precisa estar ali ao lado, coisa e tal. Mas o brasileiro não, ele quer achar, não é, motivo para ganhar um dinheirinho ali, extra, coisa e Como o tal. Isso Gerson diria, né? Levar vantagem em tudo. é isso aí, infelizmente. Mas não é normal. E, Não é normal. as ações trabalhistas, a mesma coisa. A gente tem hoje mais de 95% das ações trabalhistas no mundo estão no Brasil. Não é? Houve uma reforma, não é, na época de Michel Temer, que trouxe questões básicas. Não é? Básicas. Então, assim, a parte entrou, não é? O advogado é responsável ali pelo pedido da parte. Você, como cliente, eu entro com ação trabalhista. E eu estou vendo ali se aqueles documentos são verdadeiros. Não. Quando o juiz diz, opa, esse documento aqui ele não é verdadeiro, essa informação aqui não foi comprovada, tá errado. Então, você que está pedindo aqui R$ 100.000, você vai receber só R$ 10.000, que é o seu direito. Veja, em qualquer justiça do mundo, a parte que perde paga sucumbência. Sucumbência é quando eu perdi parte da ação e eu vou... Né? Então, porque isso desestimula a eu pedir aquilo que eu não tenho direito. É uma coisa simples de honestidade. Não é? Aqui a Justiça do Trabalho disse, não, você pode mentir à vontade. Você pode pedir aquilo que não é correto, coisa e tal, você não vai ter nenhum tipo de condenação. Isso é um estímulo à ladroagem. Um estímulo à desonestidade, né? Então, ou a gente muda a cabeça, o conceito, né, do brasileiro, e isso aí precisa vir de forma legislativa, então a gente precisa mudar o Congresso, né? Ou não vai, a gente não vai para frente como sociedade de jeito nenhum. Eduardo. Completando essa pergunta de Beto, você já fez algumas comparações aí com o Brasil. E como tornar esse ambiente jurídico mais eficiente, né, de fato? Eu sei que passa muito pela educação, claro, do povo, né? Pela educação, é uma consequência, né, de tudo isso, mas num curto espaço de tempo, ou médio espaço de tempo, como tornar
né, esse ambiente jurídico mais eficiente? Não é uma pergunta fácil. Eu acho que você só consegue fazer isso via legislativo forte. Isso. Veja, quem deveria ter o maior poder, não é, numa nação, no equilíbrio ali de forças, é o legislativo. Não é? Por quê? Porque eles são os representantes diretos do povo, não é, espalhados por todos os rincões do Brasil. Eles é que fazem as leis. Hoje a gente tem um judiciário que legisla e executa. Hoje a gente tem um executivo que não executa, porque está de mãos atadas para um judiciário e para um legislativo, né? E você tem um legislativo extremamente enfraquecido, que não tem força, né, para brigar contra um judiciário que está se imiscuindo nas questões que são. Então, eu não vejo. Acho que ou a gente tem uma mudança legislativa para fortalecer o legislativo, não é? O Senado, o Congresso, ou a gente não vai conseguir fazer uma mudança, digamos, duradoura, né? Que traga realmente benefícios duradouros aí. É a Uhum. minha visão. Doutor Urbano, pensando aí no futuro da advocacia, quais são as competências que serão indispensáveis para o advogado aí nos próximos 10 anos? O perfil técnico ainda será suficiente? Eu acho que sim, eu acho que o perfil técnico é fundamental. Como eu disse, eu acho que as tecnologias elas vão continuar vindo enxurrada, mas elas vão mexer fortemente com os trabalhos repetitivos, não é? Ela vai ajudar os advogados a se tornarem, os advogados técnicos, a se tornarem mais eficientes, mas você não tem como abrir mão, né, dos bons profissionais, dos bons advogados. Não há como, né? É no contato com o cliente. O cliente ele vai confiar em quem? Numa máquina, se eu não preciso mais de advogado, vou agora fazer com isso, não tem como. Então, eu creio nas relações pessoais. Eu acho que hoje os advogados, eles mergulham às vezes muito. Então, eu acho que tecnicamente isso é fundamental. Os bons profissionais sempre vão ter mercado, mas muitos deles se afastam da realidade da vida, dos relacionamentos. O que vai subsistir nessa nova era são pessoas que têm conexões, que são bem relacionadas, né? Isso é fundamental. E eu acho que certamente os profissionais que são bem relacionados, tecnicamente preparados e que sabem eh, se ambientar, mexer, trabalhar com as novas tecnologias. Então, tem que ter a mente aberta, eu diria, para poder atuar digamos, nesse novo jurídico que se avizinha, né, no Brasil e no mundo. Uhum. Né, no Brasil e no mundo. Eduardo. Completando essa pergunta de Beto, você de certa forma já respondeu, mas 2, assim, práticos, Conselhos? conselhos, perdão, faltou a palavra. 2 práticos conselhos para um advogado que está se formando agora e que se quer, né, se notabilizar como advogado e exercer essa liderança como advogado. 2 grandes conselhos. Eu acho que esses tópicos que eu falei são fundamentais, né? Eu acho que ele tem que se preparar tecnicamente, sem sombra de dúvida. Eu acho que ele tem que se relacionar, né? Então, eu não foi uma estratégia minha, os relacionamentos, é algo que eu amo fazer, né? Eu, na faculdade de Direito, eu me envolvi com política estudantil, porque me botaram dentro, coisa, quando eu vi, eu já estava ali, findei virando, um determinado momento, presidente, diretor acadêmico, não é? E isso você faz. Até hoje eu tenho grandes amigos e grandes relacionamentos feitos desde essa época, né? Então acho que essa questão do relacionamento, eu acho que mergulhar nas tecnologias, conhecer, especialmente agora a inteligência artificial, eu acho que é fundamental. Mas eu posso dizer, dentro do meu escritório, o que é que eu quero dentro do meu escritório? Eu quero pessoas técnicas que entreguem aquilo que está
sendo solicitado, a gente vai fazer ali acompanhamento. Mas quem é que eu quero para ser meu sócio? Eu acho que essa é a pergunta, né? Porque todo advogado sonha em sociedade. Veja, para ser sócio de um escritório de advocacia, você tem que ser essencial. Ser essencial não é só ser bom tecnicamente. É você, por exemplo, conseguir trazer cliente. É alguém que se relaciona, que tem contatos, né, que frequenta ambientes diversos, né. Sócio de escritório, esse é um debate hoje que está se tendo no Brasil todo entre os grandes escritórios. Antigamente se ia muito atrás de sócios que fossem os bambambãs técnicos Isso. simplesmente. Hoje em dia, nenhum escritório mais vai atrás do bambambã técnico. Inclusive, existiram lá, né, lá atrás, grandes associações, né? Sim, sim. Se associava com um escritório de São Paulo, outro do Rio, Isso, né, por nós che conta nós dessa nós questão, né? chegamos, um tempo ficamos aqui associado com o História do Rio de Janeiro, algum tempo, foi ótimo, nós tivemos um grande aprendizado ali de como funcionam os grandes escritórios, aprendi muito também. Então, assim, até esses movimentos eu nunca me arrependi de fazer. O escritório de São Paulo hoje representa quase 80% do faturamento do nosso escritório hoje está em São Paulo, né. Nós estamos lá há 15 anos. Como foi que nós entramos lá? Incorporando escritórios locais. Eu não cheguei lá com sotaque pernambucano, batendo na porta, não. Eu incorporei histórias locais, com sotaque paulistano, coisa e tal, e me ajudaram e me ajudam nesse processo de expansão do escritório. Mas esse debate hoje é exatamente isso. Por quê? Porque o técnico, né, a pessoa que é técnica, brilhante, você consegue contratar. Você não precisa se tornar sócio, você consegue contratar. Agora, aquele que consegue estar junto com pessoas que confiam nele, é um advogado que sai daqui e vem para cá, os clientes seguem ele porque confiam nele, tem relacionamento, sabem que ele entrega, sabe que ele atende o telefone, sabe que ele, né? Esse é indispensável. Esse aí ninguém quer abrir mão. Então, é, é trabalho duro, não é? É trabalhar duro, com inteligência, não é? E se relacionar. Confiança, né? Sem isso, você não vai conseguir, veja, você não vai conseguir ter seu próprio escritório de advocacia, nem se tornar sócio de um, se você não trouxer essas qualificações junto com você. Perfeito. Perfeito. Deixa eu, Muito bom. antes de a gente aqui nas palavras finais, agradecimentos, deixa eu pedir para Eduardo aqui, falar aqui dos nossos parceiros, Eduardo, por Olá, favor. pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Alpha Ways XP Investimentos, a Delta Café, a Óculo Ótica, a Contar Contabilidade e Assessoria Tributária, Cultura Inglesa, CDS Sistemas e a Taverna Suíça, desde 1968, a nossa gastronomia espetacular lá na cidade querida de Gravatá. Doutor Urbano, muito obrigado, viu, pela sua participação, né, por trazer tantas coisas boas, não só das áreas do direito, como também essa nova visão, né, de gestão e advocacia. Obrigado. Obrigado, Beto, obrigado, Turto. Eu que agradeço aí, um grande privilégio estar aqui com vocês e falando um pouco aí dessa história, que eu acho que, de certa maneira, orgulha Pernambuco, né? Uma empresa que Com toda nasceu no certeza. interior aqui de Certeza, com Pernambuco certeza. há 90 anos quase, vamos fazer ano que vem 90 anos, 90 anos. e hoje está aí espalhado no Brasil, se tornou o maior escritório. Eu acho que Talvez tem um dos mais antigos do país, né? um dos mais antigos. Nós temos escritórios mais antigos no Rio de Janeiro, não é? Que são onde era a capital federal, então Sim. ainda existem escritórios que tem lá, mas são muito poucos realmente que conseguem ter essa longevidade. Exatamente porque escritório de advocacia é, é serviço, é pessoal, não é? E aí, quando você tinha a perda dos cabeças, Certo. né? Normalmente os escritórios não conseguiam seguir por muito tempo. Então, acho que o segredo é a profissionalização, é você transformar a estrutura de um escritório em empresa, porque aí aquilo vai viver além de você. É isso. Muito, muito obrigado, Muito bom. doutor Urbano. Muito obrigado. Eduardo, fale logo nossa convidada na próxima Isso. semana. Próxima convidada é Simone Miranda, advogada, Grande amiga. grande figura, mas o tema será filantropia. Simone participa, é diretora de uma ONG e vamos conversar sobre filantropia
na próxima semana. Filantropia também, você faz um trabalho, né? Você faz um trabalho trabalho também. Bem maravilhoso. envolvido No também. conselho Muito aí envolvido. da viúva de Abílio Diniz, não é isso? É isso, do Pacto contra a Fome, da Geis Diniz e com Fábio Silva, na Rede Muda Mundo, Porto Social. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, doutor Urbano. Obrigado, Obrigado. Eduardo. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês que assistiram com a gente. Estamos aqui, ó, falando de Pernambuco. A gente está mostrando aqui no Conexões PR. Conexões é uma palavra tão bonita, né? De vez em quando a gente vê um convidado nosso falando Conexões, e Conexões PR é isso. Falar de Pernambuco, falar dos nossos da nossa terra, das pessoas que fazem esse Pernambuco tão forte. Então, agradecer a vocês. Salve, compartilhe, se inscreva no nosso canal. A gente agradece muito, muito a vocês. Um abraço.